entoado nesta noite. Eu quero cumprimentar a todos vocês na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Você que ainda não compartilhou esta live, não compartilhou este culto online, compartilha. Quem sabe tem uma pessoa nesse exato momento com o coração contrito. Quem sabe tem uma pessoa neste exato momento atribulado de espírito, precisando ouvir um louvor do qual acabou de ser entoado, precisando ouvir a palavra que será agora ministrada. Você também deve ser um participante da salvação de muitos. Faça a sua parte, compartilhe. Eu quero neste momento ler a palavra de Deus com todos vocês. Vamos ler aqui a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 14. Eu lerei do 14 até o 19. Me acompanhe nesta leitura. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Senhor glorioso, que nesta noite, em mais este culto, por tua infinita misericórdia, o Senhor fale com as nossas vidas, tanto com a minha e com todas dos que estão aqui, ó Pai. Fala também com cada uma das pessoas que esta live está alcançando neste momento, ou que talvez posteriormente alguém ainda assistirá e poderá cultuar, e esta palavra também venha falar, ó Pai, não importando se não está em tempo real. Ó Deus amado, fala conosco, nós te escutamos. Amém. Glórias a Deus. A epístola paulina que nós lemos neste exato momento é Paulo tratando especificamente com os Efésios. Ele escreve uma carta endereçada a Éfeso, aos Efésios. E nesta carta nós podemos perceber desde o primeiro capítulo que nós lemos da epístola de Éfeso, nós podemos perceber o cuidado de Paulo para com aquele povo esse que ele granjeou para o Senhor. Ele lutou para conquistar para Cristo aquele povo. E ele mostra, por meio de suas palavras, muita preocupação com a convivência dos irmãos, uns para com os outros. Percebemos no capítulo 3, capítulo 4 a seguir, o quanto Paulo ensina que é importante viver todos em comunhão, viver todos em amor, viver todos em harmonia. Ele mostra o quanto é importante termos uma preocupação de viver a perfeita estatura, a perfeita medida e estatura de Cristo Jesus, com a paz que excede todo entendimento. E quando
ele escreve aqui no versículo 14 do capítulo 3, que ele escreve aqui: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Ele está dizendo especificamente por esta causa daqueles que não são judeus, que não teriam ali a oportunidade da salvação por meio de Cristo, por não serem judeus, não teriam a salvação para morarem, para pertencerem ao nosso Deus. Porque, bem conhecemos a história, o Senhor ele fez aliança com o seu povo, e as promessas, as bênçãos de Deus, sempre foram voltadas para Israel, sempre foram voltadas para todo o povo judeu. E de repente, o nosso Deus, de lá dos altos céus, olhou para todo este mundo, amou a este mundo de tal maneira, Ele disse: eu tenho que expandir as minhas bênçãos, eu tenho que expandir as minhas promessas, eu tenho que alcançar mais pessoas. E o plano de Cristo, o plano de Deus foi enviar a Cristo. E nós sabemos, para que todo aquele que nele crê não viesse a perecer, mas sim que possa ter esta vida eterna. E quando Paulo aqui no versículo 14 do capítulo 3 diz que ele se põe de joelho por esta causa, é pela causa daqueles que não eram alcançados pelas promessas, daqueles que não tinham direito às bênçãos. E de repente, após Cristo, o que era improvável, guarde bem esta palavra, o que era improvável diante de toda a sociedade, o que era improvável diante de todos, passou a ser provável. Porque o meu e o teu Deus é aquele que torna coisas improváveis improváveis. Seria improvável que todas as bênçãos de Deus se estendessem se não fosse para outras pessoas, se estendesse para outras pessoas, se essas pessoas não fossem da linhagem de Cristo, se essas pessoas não fossem parte do povo de Israel. Mas aquilo que era improvável, não. Inclusive, alguns dos discípulos não concordavam que Paulo saísse a pregar o evangelho para ganhar povos gentios. Nós somos este povo. Alguns dos discípulos não concordavam. Achavam não que estas bênçãos, estas práticas, achavam que este plano teria que ser só para aquele meio do povo de Israel. Mas aí de repente vem Paulo com toda a ousadia, e ele diz: não, tem um povo grande necessitando de salvação, e mais à frente virão mais e mais povos que necessitam de salvação. E por esta causa, pela causa deles, por esta causa me ponho de joelho diante de Deus, para que todos possam alcançar a estatura perfeita de Cristo, para que todos possam chegar à comunhão com Cristo, para que todos possam amar uns aos outros assim como Ele ensinou. Talvez alguém chegou a dizer para você que coisas improváveis você deve esquecer, porque não aconteceria na sua vida. Eu não sei se essa semana, se esse mês, ou se no porvir, você escutará isso. Mas eu quero que você guarde essa palavra na tábua do teu coração. E guardando esta palavra na tábua do teu coração, quando alguém disser para você: olha, isto é improvável, isto não acontecerá, eu quero que você lembre que certa vez, no livro de 1 Samuel, capítulo 17, a seguir, conta-se a história de que o povo de Israel estava em guerra. De um lado estavam os filisteus, do outro lado estava o povo de Israel, e no meio o vale entre eles que os separavam. E de repente, ali surgiu um gigante. A Bíblia descreve
que a sua altura tinha 6 côvados e meio, aproximadamente a 3 metros de altura. E eu acho interessante que quando a Bíblia descreve, fala sobre esse soldado, eu acho interessante que é detalhado a forma de como ele estava vestido. Alto, muito alto, forte. Diz que a sua couraça eram feitas de escamas, e a sua lança era muito afiada, o seu escudo forte. Descreve ele com todas as qualidades. E de repente ele se põe no meio do deserto e começa a dizer: não precisa guerrearmos. Não, para quê? Para quê? Vai dar baixa nos exércitos, do lado daqui, do lado de lá. Vamos fazer o seguinte: escolhe um de vocês aí para lutar comigo. Se o que lutar comigo me vencer, o nosso povo servirá ao de vocês. Mas se for ao contrário, vocês nos servirão. Mas ele não parou por aí, ele começou a afrontar. E começou a afrontar ao Deus daquele povo aí que ele se deu mal. Sabe por quê? Ele poderia ter todas as qualidades, ele poderia ter toda a experiência de guerreiro, ele poderia ter toda a ferramenta em sua mão, a armadura toda equiparada, mas a partir do momento que ele vem a desafiar o povo de Deus, ele se dispôs a passar vergonha. Porque o nosso Deus é um Deus de coisas improváveis. E para te falar que Ele é um Deus de coisas improváveis, eu quero ir um pouquinho mais atrás. Um pouquinho mais atrás. Por quê? Certa vez, uma mulher, por nome de Ana, estava orando ao Senhor, com seu coração quebrantado, porque ela não conseguia gerar filhos. E esta mulher orava a Deus incessantemente, só que a tristeza que ela sentia era tão grande que não conseguia sair palavras pronunciadas em sua boca. Ela balbuciava com seus lábios, ela não tinha forças. Será que você está passando por isso? Se você está passando por isso, escute, preste bem atenção. Esta tua oração não é em vão, porque esta mulher, diz a história, que ela estava ali falando de suas angústias, e de repente vem o sacerdote Eli perante a ela, e pergunta: mulher, está embriagada? E ela olhou para ele: não, Senhor, com toda humildade, não. Das minhas muitas aflições eu falo ao Senhor. E aí de repente ele olha para ela e ele diz: vai, que Deus te conceda a tua petição. Ei, presta atenção. Eli não tinha noção de que ele estava falando para aquela mulher. Ele não tinha, sabe por quê? Porque daquela mulher nasceria a criança para ficar no lugar dele. Os planos de Deus não são os nossos planos. Aquele homem estava naquele momento ali, e até mesmo que sem querer humilhou. Disse: está embriagada? O que você está fazendo? Você está embriagada? E de repente aquela que ele a teve como mulher de Belial disse para ele: não, Senhor. E ele mesmo diz: então que tua petição seja contigo. E a petição dela foi a seguinte: ela estava pedindo um menino, porque ela era uma mulher estéril. Sendo uma mulher estéril naquela época era a maior das vergonhas e das maldições. Mas ela foi para casa com aquela palavra, ela creu naquela palavra. E passado-se um tempo, a Bíblia conta que ela retornou àquele mesmo lugar. E desta vez
com um menino nos braços. E ela diz: olha, para esse menino aqui, orava eu. Era improvável que eu gerasse. E eu pedi um menino, e era improvável, mas Deus tornou o meu improvável em provável. E agora, conforme aquilo que eu votei, eu vim cumprir. O menino está desmamado, e agora eu trago ele para o Senhor. Aí alguém pode falar: tá maluca? Só pode estar maluca. A mulher passou a maior luta porque não tinha filhos. E o primeiro que ela vai ter, ela vai simplesmente entregar. Vai dar para o sacerdote. Vai só desmamar e dar. Não, tá maluca. Não. Ela não estava maluca. Ela já tinha provado do poder de Deus. E ela sabia que uma vez que ela fez um voto para com Deus, ela tinha sim que cumprir com o seu voto. Porque ai daquele que votar e não cumprir. Ela bem sabia, está escrito, é melhor não votar do que votar e não cumprir. E aí ela fez aquele voto. Fazendo aquele voto, ela voltou lá, entregou o menino. E todos os amigos, amigas, os vizinhos falaram: não, a mulher sofreu. Ela estava passando humilhações com a segunda esposa do marido dela, que tinha filhos e ela não tinha. Ela passava humilhação porque ela não tinha o que oferecer e a outra tinha. Você passa humilhação por isso? Você passa por algo parecido com o que Ana estava passando? E de repente o que acontece? Ela entrega o menino, ele recebe o menino, e a Bíblia nos diz o seguinte: que a mulher, que era estéril, que entregou o menino, ela veio a ser mãe de muitos e muitos filhos. Porque para quem não sabe, Ana, ela não teve apenas a Samuel. Samuel foi o primogênito, foi o primeiro. Foi o primeiro. Mas ela teve outros e outros e outros. E ela ainda cantou, ela fez um hino ao Senhor. Porque a estéril pôde dar à luz a filhos. Aquilo que era improvável tornou-se provável. Porque ela colocou os planos dela nas mãos de Deus. E o nosso Deus é mestre em tornar algo improvável em provável. Cresce Samuel. E o provável da história, o comum da história é que, morrendo Eli, sacerdote, os filhos de Eli teriam que sucedê-lo. Para ser o sacerdote tinha que ser da família. Sim, é o natural, é o percurso natural das coisas. E de repente, Samuel chega para Eli, já grandinho, servindo direito ao Senhor. Porque o Senhor tem prazer naquele que serve direito, naquele que teme, naquele que ama. Os filhos de Eli não estavam vivendo em retidão, e o Senhor já tinha desaprovado. Mas Samuel, que estava ali vivendo em retidão, o Senhor aprovou a ele. Ah, mas não é da família de Eli. Não importa. O que importa é temer e amar a Deus sobre todas as coisas. E Deus tomou a Samuel certa noite. Certa vez, Samuel ouviu uma voz. Ele estava dormindo. Samuel corre. Senhor, me chamou? Não, não te chamei. Volta, vai dormir. Novamente, Samuel escuta a voz pela segunda vez. E ele volta a Eli. E ele diz: não, não estou te chamando. Só que ele percebeu. Olha, tem insistência. E ele percebeu. E ele falou: olha, escuta, vai para o teu quarto. Quando a voz te chamar de novo, você diz: eis-me aqui. Eli entendeu que Deus estava querendo falar com Samuel. E com certeza ele se preocupou. Peraí, não era para Deus falar comigo? O que está acontecendo?
Por que vai falar com o moço? O que está acontecendo? Mas Eli voltou a dormir. No dia seguinte, ele perguntou: o que Deus falou? E eu vou correr aqui porque é do tempo. E Samuel passou uma mensagem. Tudo bem. O tempo se passou. E aí de repente vem uma guerra. E Deus já tinha falado que essa guerra não ia ser ganha para o povo de Israel. Sai para a guerra, os filhos de Eli vão para a guerra. São sacerdotes, tinham que estar lá carregando a arca. E ele ficou esperando. De repente, chega a notícia para Eli. A triste notícia: Eli, os seus filhos morreram. Eli ouve a notícia, cai. A Bíblia diz que ele caiu de costas e morreu também. E o que aconteceu? Quem que ia agora ser o sucessor? O improvável de Deus. O improvável para alguns é provável para Deus. Deus tem os seus meios de trabalhar. A partir do momento que Ele olha para você e Ele vê que você está sendo fiel a Ele, que você está sendo temente a Ele, que você o ama sobre todas as coisas, e que sobretudo você continua humilde diante dEle, e que sobretudo você continua não se exaltando, não confiando na força do seu próprio braço, mas na força de Deus. Quando Deus percebe isso, você acha graça aos olhos de Deus. E aí então, o plano que era para ser Eli e depois os filhos, não, acabou. Agora Samuel vem a ser o profeta de Israel. Samuel sendo o profeta de Israel, eu volto aqui na história de Ana. Ei, cadê a mulher que era humilhada porque não tinha filhos? Ela era exaltada? Sim, era exaltada, porque ela foi estéril e passou a ter muitos filhos. Mas agora a história mudou mais ainda. O que era improvável agora virou de uma maneira que agora ela não era apenas a mulher que teve um filho e deu para o sacerdócio. Ela não era apenas a mulher que deixou de ser estéril agora, onde ela passava: opa, sai daí, que a mãe do profeta está passando. Opa, dá licença que a mãe do profeta agora vai sentar. Aquela que outrora não tinha honra, aquela que outrora não tinha valorização. Por quê? Porque era improvável que ela gerasse. Agora ela gerou, e o que ela gerou foi tão precioso, porque veio direto de Deus. Aleluia. Você está querendo gerar algo aí que vem direto de Deus? Então confie em Deus, e ainda que balbuciando seus lábios, entregue-se a Deus. Entregue-se a Ele em oração. O profeta, já um profeta muito usado nas mãos de Deus, o tempo passa. E aqui, lá vem Samuel. Recebe uma notícia de Deus. Olha, Samuel, sabe Saul, rei? Então, teve um certo momento que eu mandei você ungir a Saul rei. Está escrito. Mas agora eu me arrependo, porque Saul deixou de me temer. Saul deixou de me servir como era para servir. Não tenho mais me agradado de Saul. Faz o seguinte, Samuel, vai até a casa de Jessé, e lá na casa de Jessé você vai ungir um novo rei. Samuel logo se preocupou: Senhor, se eu for, Saul vai mandar me matar. Não precisa dizer o que você vai fazer. Diz que você vai me adorar. E era verdade. Samuel foi, chegou na casa de Jessé, se apresentou e disse: eu vim aqui e eu preciso ungir um novo rei de Israel. E lá, Jessé mandou passar os seus filhos diante dele, e passa o primeiro. E eu paro para pensar, e eu quero que você pare para pensar comigo. Neste momento, eu entendo que Deus também queria ensinar algo para Samuel. Deus queria ensinar para Samuel o que muitas vezes Deus quer ensinar para a gente. Que não é sempre aquilo que a gente vê e acha que realmente é.
Porque Deus poderia ter falado para Samuel: olha, vai até a casa de Jessé, lá vai ter um rapazinho chamado Davi, ele é o menor da casa, você vai ungir ele a rei. Profeta, Deus falava diretamente com ele, poderia ser desse jeito. Mas não foi. Deus falou: vai lá. E aí então Samuel chegou e ficou esperando a resposta de Deus. Senhor, é esse? Esse é, Senhor. Esse aqui, olha, tem aparência de rei. Esse aqui tem aparência de rei, tem altura de rei, tem até a pele do homem é de rei. É o primogênito. O natural das coisas é que o primogênito venha herdar todas as bênçãos. É o natural. Principalmente Israel, todas as bênçãos é primeiramente para o primogênito, depois vem o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. O último, ai, tadinho do último. Sobra só uma raspinha da vasilha para ele. E aí de repente Samuel falou: é esse. Deus falou: não, não é esse, Samuel. Eu não vejo como você vê. Você está vendo aí Deus querendo ensinar Samuel? Porque não importa a idade que Samuel tinha, mas ele estava em constante aprendizado com Deus. E se ele foi um grande profeta, é porque ele sempre foi humilde, para entender que ele sempre estava em constante aprendizado com Deus. Não é, Senhor? Não, eu não vejo como você vê, Samuel. Então vamos para o próximo. O próximo é... esse é, Senhor, olha os cabelos dele, esse é. Não, Samuel. Terceiro, não, Samuel. Quarto, quinto, sexto, sétimo, não, Samuel. Senhor, não é? Samuel se preocupa. Acabaram-se os jovens, os filhos, seus filhos acabaram, Jessé. Acabaram-se. Não, não. Tem um, mas esse um está lá no campo, lá no deserto, com as ovelhas. E aí o texto coloca um ponto final. Ou seja, fim de conversa. Como se ele estivesse querendo dizer: se não é nenhum desses, aquele é que não vai ser mesmo. Então vamos acabar por aqui. Só que quando Deus escreve a tua história, não acaba por aí. Pode alguém ter colocado um ponto final em uma determinada situação, mas quando Deus escreve a tua história, aleluia, Ele faz do jeito que Ele quer. Ele faz novas linhas, Ele escreve por novas folhas, Ele acrescenta até páginas se for preciso, mas Ele faz conforme aquilo que Ele quer. E aí Samuel disse: olha, eu não me assento até que busque um menino. Chegou um menino, moço, estava pastoreando ovelhas lá no deserto. Para quem não sabe, era um dos serviços mais simples que tinha. Ir pastorear e colocar as ovelhas para andar. Mas estava lá Davi. Ainda que não tivesse perspectivas de melhora, ele estava lá fiel a Deus. Ainda que ele não tivesse perspectivas, ainda que ele não tivesse promessas, porque tudo era para o primogênito. Todos sabiam disso. Depois do primogênito viria o segundo, o terceiro, ele era o último. Ele era o menor da casa, e é conhecido de que o menor da casa não teria quase nada para ele. Mas mesmo sabendo que não teria quase nada para ele, Davi estava lá feliz da vida. Pode não ter fruto, pode não ter nada para mim, mas eu estou feliz, amando e louvando a Deus. Ele estava lá num ofício que não era tão valorizado, mas mesmo neste ofício não tão valorizado, ele estava lá com a sua harpa, compondo salmos, compondo cânticos, adorando de coração. E aí eu volto aqui a chamar a tua atenção, quando Deus disse para Samuel: olha, Saul não me agrada mais, mas achei a Davi que me agradou. Preste atenção, achei, quer dizer que Deus viu que Saul não agradou. Deus olhou para toda a terra assim, ó,
E ficou procurando, e de repente ele viu lá um rapazinho que ninguém dava nada por ele, o menor da casa, no cantinho, excluído, lá no deserto, com os carrapichos, com as ovelhas, lá sujo, pegando sol, mas estava lá adorando a Deus, e Deus diz: achei-o, aleluia, achei a Davi, Samuel, ele será o rei. Você não sabe o que te espera. Não importa onde você está agora, neste momento. Você não sabe o que te espera. Então fica na tua posição de adoração ao Senhor. Porque o Senhor será o mais interessado em abençoar aquele que teme e que ama Ele. Achei a Davi. E quando Davi chega um moço. A Bíblia descreve formoso, de boa aparência. Moço formoso, de boa aparência. Só que descreve, porém, ruivo. Por que esse porém ruivo? Porque naquela época, para quem não lembra, quando Esaú rejeitou a primogenitura, o que aconteceu? Ficou meio que como se fosse uma má aparência para os ruivos, porque Esaú era ruivo, a Bíblia descreve, Esaú era ruivo. Então quando ele rejeitou a primogenitura dele, e ele perdeu a bênção, então para o povo naquela época, tudo quanto fosse ruivo, estava já condenado só por ser ruivo. E aí de repente Samuel vem o rapaz, muito formoso, porém é ruivo. Por que porém? Por que tem esse adjetivo, porém é ruivo? Senhor, Samuel não disse isso, eu estou imaginando. Senhor, o Senhor sabe que não tem muita coisa boa para os ruivos. Nada contra os ruivos, estou explicando o contexto da história. E aí então a Bíblia diz que Deus manda ungir a Davi como rei de Israel. E aquele pequeno moço, eu tenho certeza, não entendendo o que está acontecendo. Não, peraí, eu sou o menor da casa, eu não merecia nada, eu não merecia estar aqui. Não, peraí, o primogênito é o meu irmão mais velho, seria ele. Talvez ele estava pensando tudo isso. Essas informações estavam todas na mente dele naquele momento, mas ele não abria sua boca e apenas recebia da parte de Deus, porque ele estava entendendo que aquele Deus que ele estava adorando em oculto, em escondido, era o Deus que estava respondendo a ele. Oh, aleluia. Davi é ungido. E pare para pensar comigo também. Não é porque ele foi ungido naquele momento que de repente ele, agora já era, virei rei, vocês que se viram aí, viu? Meu café da manhã na cama amanhã, às 9, viu? Não me acorde antes das 9. Não. Deus sabe a quem escolhe. Se você for inchado, Deus não vai te escolher. Se você for exaltado, Deus não vai te escolher. Deus escolheu a Davi. E a Bíblia descreve ele como homem, como segundo coração de Deus. Segundo o coração de Deus. É assim que Deus descreveu a Davi. Aleluia. E ele então volta à sua vida normal. Voltou para o deserto. Voltou a cuidar das ovelhas. Voltou com o mesmo título do menor da casa. E talvez ele poderia ir para o deserto e falar: Deus, que isso? Isso é vida de rei aqui no deserto? É isso que o Senhor tem para mim? Mas não. Davi em nenhum momento fez isso. Porque em primeiro lugar a humildade do Senhor estava sobre ele. O espírito de humildade estava sobre ele. E ele reconhecia que ele tinha que esperar no tempo de Deus. Ei, talvez você está querendo acelerar as coisas, está querendo colocar os pés pelas mãos, está querendo ir à frente. Mas eu te digo, através desta história, coisas improváveis tornam-se prováveis quando Deus coloca a mão e não quando você coloca a mão. E aí então era improvável que o menor da casa fosse ungido a rei, mas foi. Que as bênçãos fossem para ele, mas foi.
que o ruivo fosse abençoado, mas foi. Era improvável, mas Deus, Ele quer agir no meio do improvável, para provar para o ser humano que é Ele que está agindo, é Ele que faz, é Ele que quer. Quando Ele quer, Ele muda, Ele desfaz, Ele faz, Ele fala, é Ele. E aí Davi cresce. Chegou um determinado dia que foi o da guerra, como eu mencionei a vocês. E o pai manda Davi, tinha 3 irmãos de Davi, 3 irmãos lá na guerra. Poderia algum dos outros levar lá, não sei, o marmitex, as notícias, trazer, mas não. Jessé manda a Davi. Por quê? Porque é plano de Deus. Tem caminhos e momentos que você vai trilhar, e você tem que entender, eu vou sim, porque é Deus que está mandando. E aí de repente Jessé manda a Davi, vai lá ver como estão seus 3 irmãos. Os outros 4 deixa aqui, vai lá, vê como estão seus irmãos. Me traga notícias, leve presentes ao rei. E Davi foi, só que quando Davi chega no cenário da guerra, ele chega bem na hora em que o filisteu gigante, que nós falamos aqui, estava lá desafiando a Deus. Tem alguém aí no meio desse povo aí, que pode me vencer? Ele começou a desafiar a Deus e ao povo de Deus. Davi, ele ficou irado com aquilo e começou a falar: quem é esse incircunciso filisteu para falar assim do meu Deus? Incircunciso significa aquele que não tem aliança com Deus. Então ele estava falando: quem é esse que não tem aliança com Deus, que não conhece a Deus como eu conheço, que não tem intimidade com Ele, para ficar falando das coisas dele? Quem é esse? Quem ele pensa que é? Chegou a notícia ao rei: ó rei, tem um lá, ninguém tem coragem, mas tem um lá que está furioso, e diz que ele enfrenta, porque nem o rei, bonitão, com coroa, com ornamentação, tinha coragem de enfrentar. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus já não estava mais em Saul. E quando o Espírito de Deus não está na pessoa, pode ter coroa de rei, pode ter manto de rei, pode ter o trono e estar lá sentado, mas não tem o Espírito Santo de Deus, não adianta, nada acontece. Não adianta nem ir para a batalha, porque perde. E ele bem sabia que ele ia perder, por isso que ele estava sem coragem. Mas chega Davi, pequeno, ruivo, menor da casa, sem armadura, sem espada, sem treinar no deserto, no exército. Ele não podia treinar no exército, ainda não tinha idade para isso. Chega ele: rei, pode deixar comigo. O rei falou: cadê? Quem é ele? Apresentaram a Davi. Quando Davi chegou diante de Saul, eu imagino a preocupação de Saul. Gente, vocês me disseram que tinha um guerreiro, vocês me disseram que tinha um homem para enfrentar o temido Golias. Vocês estão de brincadeira comigo? O que esse ruivinho pequeno está fazendo aqui? Falou: ei rei, olha, certa vez as ovelhas do meu pai estavam em perigo, e veio um urso, e eu lutei com o urso e tirei ela das garras do urso. Certa vez estava um leão para devorar as ovelhas do meu pai, mas eu lutei e também tirei. Preste bem atenção, sabe o que ele quis dizer com isso? Eu posso não ter tido um treinamento no seu exército, eu posso não ter passado um tempo em seu treinamento, mas eu passei no treinamento de Deus, porque quando eu estava no oculto, quando eu estava lá sem ninguém ver, eu dei valor a uma ovelha que ele estava querendo pegar. Eu poderia falar para o meu pai: não, está tudo ok com o rebanho, e ter deixado aquela ovelha para lá. Mas não, como eu sei que primeiro eu presto contas a Deus, eu não permiti que nenhum animal feroz levasse uma ovelha. Eu arrisquei a minha vida, mas eu lutei com o urso, e Deus aí viu o amor de Davi e a fidelidade de Davi, ainda que ninguém estivesse vendo. E aí então o rei olhou para ele
Não tinha opção. Foi o único. Mas é improvável que ele vença. É improvável. Só que Saul, ainda que ele estivesse atribulado, quando o menino falou, Deus me tomou, ele teve um estalo. Era improvável aquele rapaz, aquele moço vencer Golias. Mas só tem ele. E ele falou um negócio importante. Ele falou que Deus foi com ele. Vai, toma minha armadura. E Davi começou a vestir aquela armadura. E de repente não deu certo aquela armadura. E ele não conseguiu se movimentar. E ele falou, olha rei, eu prefiro ficar sem a tua armadura. Preste bem atenção, quero dizer algo para você essa noite. Abre um parênteses aqui. Não é porque tem um com armadura que você deve ficar cobiçando a armadura dele. A armadura dele pode não te servir. Não é porque o do lado precisa de uma armadura que você vai precisar. Porque quando Deus te usa, Ele sabe se você vai precisar de armadura ou não. E se você precisar de armadura, Ele vai te dar uma armadura. Se você não precisar, vai chegar como Davi. Então não fique aí choramingando. Ele tem e eu não tenho. Não. Confie no braço de Deus. E aí vamos para a história. Davi vai até o gigante. E o gigante começa a dar risada. Golias, destemido, valente, guerreiro, vencedor de diversas batalhas, de inúmeras batalhas. E de repente colocam diante dele um rapazinho. Ele olhou e falou assim: quem é você? Está vindo a mim como se eu fosse um cachorro, com paus e pedra? E Davi não quis muita conversa. Mas sabe o que Davi fez? Ele pegou o que era improvável também. Eu vejo aqui muito improvável, é muito improvável. Enquanto todos estavam com armadura, treinados e com suas espadas e escudos, Davi, ele vai do jeito que ele é, como pastor que ele foi treinado por Deus. Ele pega pedras no riacho e leva ali uma funda. E com essa ferramenta concedida por Deus, ele é usado, mas tem um item muito importante neste momento. Ele diz: eu vou a ti em nome do Senhor. E lançou. E quando ele falou, eu vou a ti em nome do Senhor, e lançou, não foi só apenas aquela funda que foi sozinha, não. A força do Senhor foi naquele momento. Quando você coloca a tua confiança no Senhor, a força do Senhor vai com você onde você estiver indo. Não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho da batalha, não importa se você está com a armadura suficiente ou não, não importa se o guerreiro ele é todo equiparado, não importa se o guerreiro é experiente, não importa. Você está com Deus, e quando você está com Deus, coisas tremendas acontecem. Aquilo que é improvável torna-se provável. E o improvável era que Davi conseguiria derrubar aquele gigante. Seria provável ele tomar uma surra do gigante, seria provável na ótica humana. Mas o gigante não teve tempo de levantar um dedo para Davi. A história diz que ele caiu, e no momento que ele caiu, Davi veio, pegou a espada dele mesmo, pegou a espada e olha, degolou o pescoço daquele adversário que ali estava no chão prostrado. E daí então, chega um momento que a vitória é declarada em favor do povo de Deus. Aleluia, preste bem atenção. Davi estava ali na hora certa, no momento certo, a hora de Davi havia chegado. Desde quando ele foi ungido a rei, até ele chegar a este momento, a hora dele havia chegado. A hora do improvável que se tornou provável. Davi não sabia disso. Davi não sabia que ele ia enfrentar esse gigante na vida dele. Qual é o gigante que você não sabe, não sabia que você ia enfrentar?
Você não sabia que você ia enfrentar um gigante? Não sabia? Mas se você permanece no temor, no amor, na unção de Deus, não importa o tamanho do gigante, quantas batalhas esse gigante tenha vencido, quando você vai em nome do Senhor, a força do Senhor é contigo, e o momento da vitória é chegada a partir do momento que a força do Senhor é o teu braço forte. Davi chegou ali e o improvável, estamos falando de improvável, o improvável de Deus aconteceu. Era improvável que aquele franzininho ganhasse aquela batalha. Era improvável que você ganhasse a batalha contra o pecado. Eu estou falando com você agora. Você está nesse pecado oculto, nesse pecado escondido, e que você sabe que só te afunda a cada dia. E para você mesmo é improvável que você consiga se libertar. Mas hoje eu convido a você a se libertar e acreditar que o que é improvável para você, Deus torna provável. Talvez já olharam para você e já relataram que a sua história de vida é uma frustração, que você é um caso improvável, que você é um caso que ninguém dá jeito. Mas nesta noite Deus está falando que Ele é o Deus que gosta de tornar situações improváveis em situação provável. Eu aqui, eu sou um improvável de Deus que tornou-se provável. Eu aceitei a Cristo como Salvador da minha vida. E tudo que outrora diziam que não dava, não conseguia, não ia, Deus reverteu tudo. Eu te convido agora a reverter a situação da tua vida com Cristo. Onde nós lemos Efésios capítulo 3, versículo 14 a seguir. Paulo estava descrevendo exatamente isso. Ele estava lutando, orando, pondo a causa diante de Deus, porque era improvável que aqueles gentios recebessem a salvação. Mas hoje, diante de todos esses relatos, Deus quis expor para você que o que é improvável diante de todos, até mesmo de você, para Ele é provável. Eu convido a você a aceitar Jesus neste exato momento. Onde você estiver, aceite a Jesus.